eu acho que ela é sol maior. Em adoração venho te dizer, tu és como o rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta-te, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Dá para cantar em adoração? Em adoração venho te dizer, tu és como o rio, tu és como um rio de águas vivas, rio de águas vivas, flui dentro de mim, flui dentro de mim, flui dentro de mim. És manancial, aí Rafa, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Cante a igreja, cante como o rei Davi, como o rei Davi. Oh, aleluia, aleluia. Quero te louvar, minha alma canta-te, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Como o rei Davi, mais uma vez, quero ouvir os irmãos. Como o rei Davi, oh, aleluia, quero te louvar. Coisa linda, a igreja louvando. Minha alma canta, minha alma canta-te, Senhor, em adoração. Oh, digno de louvor, digno de louvor, majestade santa. Diga para ele, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Obrigado, Senhor. Nós
nós te adoramos nessa noite. Seja adorado o seu nome, Pai. Obrigado por estarmos aqui na tua casa, na tua presença. Receba a adoração da nossa alma, Espírito Santo. Nós queremos te adorar, Senhor, com o que de melhor nós pudermos fazer. O que de melhor nós pudermos fazer nessa noite, nós queremos fazer para ti. Porque o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor. Para sempre seja adorado o seu nome. Jesus, essa é a sua igreja. Oh, essa é a sua igreja. A igreja que o Senhor comprou lá na cruz do Calvário. Foi por nós, Senhor, que o Senhor verteu até a última gota de sangue lá naquela cruz no madeiro. E hoje nós estamos aqui te adorando, Senhor, porque só o Senhor é digno de louvor. Tu és majestade santa nos céus e na terra, Senhor. Seja adorado o seu nome para sempre. Amém, amém e amém. Quero aplaudir ao Senhor e adorá-lo com palmas nessa noite. Seja adorado o nome dele para sempre. Aleluia. É lindo, não é? Alguém conhecia essa canção aí? A Márcia e a minha mãe, eu sabia. É sempre as duas, não é, irmãos? Porque faz muitos anos, né, Silas? Esse povo é tudo menino, né? Está começando na fé agora, hein, Samuel? Está começando na fé, né? Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia. Eu tenho nessa noite uma palavra do Senhor para compartilhar com os irmãos. Salmo 39. Salmo 39, nós vamos ler 3 versículos, ou 3 versos, melhor dizendo, desse salmo. Salmo 39, Salmo de Davi, os versos 4, 5 e 6. Eu quero poder nessa noite colocar os nossos olhos nesse texto da palavra do Senhor. Eu creio, irmãos, realmente eu creio que Deus tem uma palavra para as nossas vidas nessa noite. Salmo 39, do verso 4 ao verso 6. Se você não trouxe Bíblia, você pode acompanhar a leitura do texto sagrado aqui, que vai ser projetado para que a gente possa acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor, Davi dizendo: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. À tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Amém? Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra e que o Espírito do Senhor nessa noite possa ministrar nos nossos corações. Eu sei que essa leitura que nós acabamos de fazer, irmãos, é uma leitura meio para baixo, né? Meio down, né? Mas na verdade é porque era assim que Davi se encontrava. Os salmos, eles são, os irmãos sabem, cânticos apresentados a Deus. Eu disse aqui em algum momento que o correto, se a gente pudesse, seria cantar salmos, porque são poemas, e ele é escrito na forma de verso, para que ele pudesse ser cantado pelo povo de Israel. Davi, o maior compositor, um dos maiores autores dos salmos, não é o único, mas é um dos principais. E na maioria dos salmos de Davi, nós encontraremos expressão de adoração a Deus, expressão de vitória, de alegria, expressão de uma efusiva alegria, de uma entrega, de um reconhecimento. Mas nós também encontraremos muitos salmos em que Davi vai passar para nós a impressão de que ele está muito abatido, muito triste, sofrendo muito. É a vida é assim. E esse salmo que nós acabamos de ler, nesse texto pelo menos, ou nesse trecho desses 3 versículos, nós encontramos um Davi muito angustiado, muito deprimido, quando ele diz, na leitura que nós acabamos de fazer, ele diz: deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. Ele está querendo dizer, eu estou próximo da morte.
a minha vida já está se findando, é muito curta. E ele diz: a tua presença, o prazo da minha vida é nada. E no verso 6, ou ainda no 5, ele diz: na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, ele amontoa tesouros e não sabe quem os levará. É uma constatação da vida, é uma constatação desse momento que Davi estava vivendo e de como ele se encontrava. Quero falar nessa noite, irmãos, segundo aquilo que o Senhor nos conceder, que a verdade, e algumas vezes, a vida não faz muito sentido. Talvez alguns de nós que estamos aqui nessa noite esteja pensando exatamente isso: não tem muito sentido. Não tem muito sentido o que eu estou vivendo, não tem muito sentido o que eu estou passando. Não dá para entender por que eu estou caminhando nessa direção, ou por que eu estou enfrentando o que eu estou enfrentando. É possível que você esteja nessa noite pensando que a vida não faz sentido para você. Assim como Davi nesse momento pensava que também não fazia sentido para ele. E Davi não estava sozinho, hein, irmãos, nessa. Quando a gente olha a Bíblia, a gente vê um dos homens mais sábios da Bíblia, filho de Davi, inclusive, chamado Salomão. Salomão, diz a Bíblia, que ele foi agraciado por Deus com uma sabedoria não humana, mas divina. Quando ele teve a oportunidade de pedir algo para Deus, e a Bíblia diz que Deus se apresenta a ele. Estando Salomão em Gibeão, apresentou-se ao Senhor a ele e disse: Salomão, pede o que queres que eu te dê. Olha que coisa. Imagina se Deus nessa noite te desse uma oportunidade de dizer para você: pede o que queres que eu te dê. O que você pediria ao Senhor? A Bíblia diz que Deus perguntou a Salomão: pede o que queres que eu te dê. Salomão, o que você me pedir eu vou te dar. A Bíblia diz que ele pensou, está lá no livro dos Reis, e ele disse: Senhor, eu quero sabedoria para mim entrar e sair de qualquer lugar, para que eu saiba me posicionar em qualquer situação da vida, em qualquer momento da vida. Eu quero sabedoria. A Bíblia diz que isso agradou tanto Deus, que ele disse para Salomão: Salomão, por que não me pedistes riquezas, nem bens, nem coisas? Porque pediste sabedoria, eu te darei sabedoria que nunca existiu e nem nunca existirá alguém que tenha tanta sabedoria quanto você. Antes de você não existiu, e após você também não vai existir alguém que tenha tanta sabedoria, porque Deus deu da sabedoria dele para Salomão. E disse: e porque não me pedistes ainda riquezas, eu te farei rico, próspero, como antes de você e depois de você também nunca existirá um homem tão rico e tão próspero como você. E esse homem Salomão, quando ele escreve o livro de Eclesiastes, ele escreve 3 livros para nós: Cantares, Provérbios e Eclesiastes. E alguns dizem que Cantares ele escreve ainda jovem. O livro de Cantares trata de um amor entre um homem e uma mulher, não é? Ele é Sulamita, a mulher dele, e também é um poema, é um dos textos mais lindos da Bíblia, quando se diz respeito e se refere ao amor de um homem para uma mulher. Cantares de Salomão, ele elogia a mulher dele da maneira que ele entende, da maneira como ele podia elogiar, né? Eu já disse isso aqui. Salomão diz que a amada dele, a Sulamita, era tão linda que ela tinha o pescoço tão roliço, como se fosse o pescoço da sua melhor égua. Que coisa brava, não é? Imagina a mulher receber uma declaração dessa. Linda, hein, Barone, para Daiane? Ela vai falar: ó, passa a vez. Mas a Sulamita gostava, porque era a forma mais linda e apurada que ele conseguia. Ele era tão apaixonado por aquela mulher, e ele lembrava, a gente precisa lembrar que quando ele fala da égua e dos animais, era os nossos Cruz, né, de hoje, era os BMW de hoje, né, eram os carrões de hoje, né? Então às vezes, Varjão, você olha para a Gisele e fala: Gisele, você é tão linda quanto uma BMW X3. Ela vai ficar feliz, não vai, Gisele? Falou: uau,
Agora fala, você é tão lindo como o maré, ela vai falar, não, aí não, pelo amor de Deus, né? Era a maneira dele elogiar a Sulamita, e ela era apaixonada nesse homem. Ele falava, os seus cabelos, uau, seus cabelos, eu não vou nem continuar dizendo isso, mas enfim, leia o livro de Cantares de Salomão. Ele era apaixonado por aquela mulher, ele escreve Cantares com essa visão. Quando ele amadurece um pouco, ele vai para o livro de Provérbios, e aí já no auge da maturidade dele, em pleno desempenho, desenvolvimento da sua sabedoria, da sua psique, da sua inteligência, ele escreve Provérbios. E ele deixa para nós esse tratado do livro de Provérbios. São 31 capítulos, para que a gente leia um por dia, para que todo mês, se você puder, leia Provérbios. É o livro da sabedoria, é o livro do conhecimento, é o livro dos conselhos de Salomão para nós. E ele vai escrever o livro de Provérbios, deixa registrado conselhos lindos e maravilhosos, como tantos que nós conhecemos no livro de Provérbios. Mas já na velhice dele, já chegando para o finalzinho da vida dele, ele vai escrever o livro de Cantares de Salomão, ou melhor, de Eclesiastes. E lá no primeiro capítulo e já no segundo versículo, ele já dá para nós uma pista de como ele estava. Ele diz, quer saber? A vida é tudo vaidade. Vaidade e vaidades, é tudo vaidade. Nada disso que vocês pensam que é muito importante, ou que é bobagem. A vida é tudo vaidade, é tudo passageiro, passa muito rápido. Chega um momento que ele escreve no versículo 3, o pregador diz que tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho? Qual o proveito que o homem tem de todo o seu trabalho com que ele afadiga debaixo do sol? É um homem angustiado, é um homem num dilema, é um homem vivendo um momento que parece que não tem sentido as coisas para ele. A vida parece que não tem sentido. Davi sentiu isso, Salomão sentiu isso, os profetas, Jeremias sentiu isso, Jonas sentiu isso, Elias, irmão, sentiu isso. Elias, o profeta de Deus, o homem que Deus usou para orar, e diz a Bíblia que quando Elias orava pedindo fogo do céu, Deus mandava fogo do céu. Quando Elias orava segurando a chuva e dizendo, não vai chover na terra segundo a minha palavra, Deus fechava o céu e não chovia. Elias, o homem que falava e Deus cumpria o que ele falava. A palavra de Deus na boca de Elias, irmãos, Deus cumpria literalmente. Um dia Deus usou Elias poderosamente. Ele entregou uma mensagem para o rei Acabe e para a mulher do rei Jezabel. E depois dele enfrentar e destruir os profetas de Baal e os profetas de Azera, diz a Bíblia que Jezabel mandou um recado para ele. E disse para ele, Elias, pode esperar, porque o que é teu está guardado. Pode esperar, que por esses dias nós vamos te pegar e nós vamos tirar a sua vida. Irmãos, quando Elias recebeu essa informação, o homem que tinha orado e Deus tinha mandado fogo do céu, o homem que tinha dado graça, ele tinha enfrentado os 850 profetas, entre profetas de Baal e profetas de Azera. O homem que Deus tinha feito tantos milagres pelas mãos dele, quando ele recebeu a notícia de Jezabel, diz a Bíblia que ele correu, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, ele correu fugindo da presença de Jezabel, com medo de que ela realmente pudesse tirar a vida dele. Escondeu embaixo de um pé de zimbro, que é um cedro, é uma árvore, escondeu embaixo desse pé de zimbro, deitou ali e dormiu. Tamanha era a depressão que se abateu sobre ele, sem força para continuar. E diz o texto lá em 1 Reis 19, que ele deitado embaixo desse pé de zimbro pediu a morte, e disse, Deus, tira a minha vida, eu prefiro morrer do que cair nas mãos dessa mulher. Deus olhou para Elias, e diz a Bíblia que mandou um anjo do céu que tocou em Elias, trouxe alimento para ele, e disse, come Elias, come, você está muito fraco, você está muito desanimado. A Bíblia diz que ele comeu, levantou e entrou dentro de uma caverna, escondeu dentro de uma caverna, só ele, Elias, sozinho, escuro. Ou nós temos as nossas cavernas às vezes,
Só a gente e ninguém mais. Ele entra dentro dessa caverna escondido e não quer mais sair, pedindo a morte, dizendo: eu quero morrer, eu quero morrer. Elias. Talvez você não conheça a história de Elias, mas eu posso te garantir que Elias foi o maior profeta da Bíblia. Até hoje, no centro da praça principal de Tel Aviv, tem uma estátua ao profeta Elias, reverenciado como sendo o grande homem de Deus. Escondeu dentro da caverna e pediu a morte. Tamanha era a angústia que ele estava passando. A vida não tinha mais sentido para ele, nada fazia mais sentido. E a Bíblia diz que lá naquela caverna, Deus foi o encontrar e falou com ele. Diz a Bíblia que numa voz mansa e delicada, Deus falou com Elias: sai para fora, Elias, estou com você, você não está sozinho, estamos juntos nessa, não precisa desistir. Mas a verdade, queridos, a verdade é que existem momentos na nossa vida que a vida parece não ter sentido. A verdade é que existem momentos na nossa vida que nada parece ter sentido. E quando eu olho para esse texto que nós acabamos de ler, quando Davi fala da forma que ele fala, eu percebo, irmãos, que quando nós chegamos nesse ponto, em que a gente acha que nada tem sentido, alguma coisa precisa acontecer na nossa vida. Algo precisa mudar. Alguma coisa precisa realmente acontecer na nossa vida. Porque não dá para a gente seguir assim. A gente não pode continuar assim. Todos nós estamos sujeitos a isso. Eu te dei alguns exemplos aqui, que se você ler a carta que o escritor escreve lá aos Hebreus, está lá no Novo Testamento, muitos desses homens que eu falei aqui, Davi, Elias, Salomão, Abraão, Jeremias, está na galeria que nós chamamos Galeria dos Heróis da Fé. O escritor aos Hebreus registrou o nome desses homens, para que a gente pudesse olhar para eles e se espelhar, e dizer: quando eu crescer eu quero ser como Elias, quando eu crescer eu quero ser como Davi. É olhar para a vida desses homens, porque eles têm muito a nos ensinar. Mas todos eles, em um momento da vida, pensou que a vida não tinha mais sentido, que não valia mais a pena, que nada fazia sentido mais. Então, ei, você não está sozinho nessa. Bem-vindo, bem-vindo a esse clube. Porque às vezes parece que não tem sentido, às vezes parece que nada, absolutamente nada importa mais, diante de tantas coisas que acontecem, ou diante de tantas coisas que a gente passa, ou que a gente é submetido, de onde às vezes a gente menos espera, é onde vem as coisas que vai nos entristecer, nos trazer angústia, nos trazer dor, sofrimento, pesa o coração, e a vida não tem sentido. E às vezes a gente se fecha, como Elias, e perde a morte, ou entra no fundo de uma caverna e não quer sair mais. Eu disse e repito, todos nós temos as nossas cavernas na vida, e às vezes a gente entra dentro e não quer sair mais. Tudo que a gente quer é ficar lá, no escuro, sem ver ninguém, sem ver a luz do dia, sem falar, sem conversar, porque a vida não tem sentido. Para que continuar vivendo assim? Para que levar adiante dessa forma, dessa maneira? Todos nós sabemos aonde pega, todos nós sabemos em que área às vezes as nossas vidas são mais tocadas, mais exigidas e mais melindradas. Mas isso não acontece só comigo, mas acontece comigo. E eu sei que isso não acontece só com você, ei, mas acontece com você. Porque aconteceu com esses homens que nós estamos vendo aqui na Bíblia. Por isso eu quero, irmãos, falar nesta noite sobre algumas pessoas que estavam nessa situação, passando exatamente por isso, por esse momento, quando nada faz sentido.
A Bíblia nos dá informações, é por isso que eu amo a Bíblia, é por isso que eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia não é um livro de conto de fadas, que esconde as falhas, que maqueia, que cria heróis que não são verdadeiros, não. A Bíblia nos passa a real. Quando a Bíblia fala de Abraão, que ele é o nosso pai da fé, mas a mesma Bíblia diz que ele falhou. Deus faz uma promessa para ele e para Sara: vou te dar um filho, Abraão. O tempo vai passando, ele vai envelhecendo, ele vai olhando para Sara e vê a Sara ficando velhinha, acabadinha, ele fala: não vai dar certo, Deus não vai cumprir. E aí ele encontra uma solução humana chamada solução Agar, e ele decide ter um filho com Agar, e nasce Ismael. Mas não era Ismael, Deus tinha prometido Isaque. 25 anos depois da promessa, Deus se apresenta a Abraão e diz: ei, Abraão, anda na minha presença e seja perfeito, Abraão. O que eu falei sobre você está de pé a promessa. E aí depois diz a Bíblia que ele, com 99 anos de idade, e Sara com 90 anos de idade, diz a Bíblia que já tinha cessado em Sara o costume das mulheres. Sara não menstruava mais, por isso ela não podia gerar mais. Mas quando Deus fala, Deus cumpre. Abraão com 99, Sara com 90, diz a Bíblia que Sara fica grávida de Isaque. A estéril agora está grávida, a que não podia gerar, passa a gerar. Mas esse homem que recebeu uma palavra de Deus e é chamado de pai na fé, teve os momentos dele de ir para o fundo da caverna, porque ele achava que não valia mais a pena, que não fazia mais sentido na vida. E é por isso que eu disse que eu amo a Bíblia, porque nós olhamos para a vida de Abraão e nós aprendemos tanto com a vida de Abraão, que nós aprendemos até aquilo que nós não podemos ou não devemos fazer. Então eu quero falar nesta noite, eu quero mostrar para vocês algumas pessoas que nós encontramos na Bíblia, que a vida também não fazia sentido. E a primeira pessoa, irmãos, que me vem à cabeça, eu gosto muito dela, e já falei algumas vezes dela aqui, é aquela que a Bíblia chama de a mulher samaritana, lá de João 4. Ei, quem era essa mulher? Quem era a mulher samaritana? A gente não sabe o nome dela, porque a Bíblia não diz o nome dela. A gente só sabe que ela era uma mulher que morava numa cidadezinha chamada Sicar, e que ficava numa região chamada Samaria. E a gente sabe pela história que os samaritanos, ou o povo de Samaria, era um povo desprezado, menosprezado, rejeitado pelos judeus. Eles eram considerados um povo de segunda categoria ou de segunda classe. Eles não eram respeitados. E ela vivia, essa mulher, numa cidade chamada Sicar, em Samaria. E a gente sabe pela história que essa mulher vivia nessa cidade chamada Sicar, mas ela também tinha muitos problemas. A Bíblia diz que essa mulher, quando ela tinha que buscar água no poço para limpar a casa, para lavar a louça, para lavar a roupa, para fazer a comida, quando todas as mulheres iam na primeira hora da manhã, ou logo pela manhã, a Bíblia diz que ela ia na hora sexta, ou meio-dia. Ao meio-dia era o horário que ela ia tirar água do poço, porque nesse horário ela já não encontraria mais ninguém ali. Nenhuma das mulheres da cidade, nenhuma das mulheres da sociedade estaria mais naquele poço, e ela podia recolher água sozinha. Mas isso tinha um porquê, isso tinha uma razão, porque ela era uma mulher rejeitada, não só por ser samaritana, e não só por ser mulher, mas porque, diz a Bíblia, ela era uma mulher que tinha problemas nos relacionamentos amorosos. Nós aprendemos pela Bíblia e descobrimos que ela foi uma mulher que teve 5 maridos. E o marido atual dela, do texto de João 4, a Bíblia diz, não era dela. Ora, se não era dela, era de alguém, não é? É isso que eu consigo entender quando Jesus fala, tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Então, se não é dela, era o marido de alguma outra mulher.
ela era amante, ela era uma mulher de vida dúbia, ela era uma mulher de vida fácil. Por isso que ela não podia ir no poço na primeira hora de manhã, porque lá certamente estavam as outras mulheres daqueles maridos que certamente ela andou. Então ela era uma mulher rejeitada. Imagina uma sociedade patriarcal, irmãos, de 2000 anos atrás. Já era rejeitada por ser mulher, e era rejeitada por conta dessa vida que ela levava. E certamente ela buscava água ao meio-dia. Essa era a rotina dela. A hora que ninguém estivesse no poço, era a hora que ela recolhia a água. Já fazia muito tempo, certamente, que essa era a vida e a rotina daquela mulher. Uma vida sem sentido, uma vida sem propósito, uma vida onde ela andava, as pessoas apontavam o dedo para ela. Era uma mulher rejeitada, onde ela estava as pessoas não chegavam. O texto diz isso, que ela ia sozinha buscar água naquele poço. Essa era essa mulher de Samaria, ou a mulher samaritana. É possível que a vida não tinha muito sentido para ela. Além dessa mulher, nós encontramos no Evangelho de Lucas 19, a respeito de um homem chamado Zaqueu. E a Bíblia diz que ele, Zaqueu, era o chefe da coletoria, da Receita Federal da época. Era Zaqueu publicano. Está lá em Lucas 19. O texto que nós encontramos na Bíblia sobre Zaqueu diz: Zaqueu era o chefe dos publicanos, o maioral. E lá no texto você vai ver que está escrito: e era rico. Era um homem muito rico. Vivia de coletar impostos para o Império Romano. Era judeu, mas trabalhava para o Império Romano. Era desprezado dos irmãos judeus, que eram subjugados pelo Império. Certamente Zaqueu, nessa função de delegado da Receita Federal, o chefe da coletoria do Império Romano, na cidade de Jericó, era lá que ele morava. Ele não era uma pessoa muito respeitada. É só ver o que está acontecendo, né, irmãos? No Brasil, nesses últimos tempos aí. Os homens que tinham acesso ao dinheiro. Certamente Zaqueu era um homem, a Bíblia diz que ele era um homem baixo, fisicamente falando. Mas quando a gente lê o texto de Lucas 19, a gente descobre, Cacau, que ele não era só um homem baixo fisicamente. Ele também era um homem de baixa estatura moral. Zaqueu era um homem baixo, moralmente falando, com a vida comprometida, usando recursos que não eram deles, ou deles certamente. Esse homem vivia em Jericó, cercado por falsos amigos, porque ele era um homem rico e tinha muito dinheiro, vivia desfrutando das coisas que o dinheiro permitia comprar. Mas nós vamos encontrar no texto, a direção que o texto nos leva, nos permite a compreensão, a percepção de que a vida não fazia sentido para ele. Mesmo com todo o dinheiro que ele tinha, mesmo com todas as condições que ele dispunha, nós vamos encontrar no texto a percepção. Está em Lucas 19. A vida não fazia sentido para esse homem. Realmente não fazia sentido. Outra pessoa, que quando nós olhamos no texto, nós percebemos que chegou no momento da vida em que a vida deixou de fazer sentido para ela, é aquela mulher que a Bíblia chama a viúva da cidade de Naim. Diz a Bíblia que ela era viúva e ela só tinha um filho, o único filho. E o texto diz que o menino morreu. O que nós sabemos dessa mulher quando nós olhamos para a Bíblia é isso. Nós não sabemos o nome dela, sabemos que ela era uma viúva, que morava numa cidadezinha que chamava Naim, que ficava perto de Cafarnaum, e ela perdeu o menino, e o menino morreu. Imagina para uma mãe, já sem esposo, perder um único filho. Eu acho que dá para a gente dizer que a vida deixou de fazer sentido para ela, não dá? Deixou de fazer sentido. Perde um único filho.
A Bíblia diz que ela chorou muito a morte desse filho. A vida não fazia sentido para essa mulher, assim como não fazia sentido para esse outro cara que eu vou falar dele agora, que é aquele homem que estava pendurado na cruz, do lado de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, quando foi crucificado, na cruz do Calvário, ao lado dele, tinha 2 malfeitores, 2 ladrões, 2 criminosos. Seriam 3, se Barrabás não tivesse sido solto. A cruz que era de Barrabás, ficou para Jesus. Barrabás foi liberado, e Jesus tomou a cruz de Barrabás. E Jesus está lá no Calvário crucificado, e ao lado dele diz a Bíblia que tem 2 ladrões. Um olha para Jesus e diz: ei, não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Desce da cruz, tira-nos daqui também dessa cruz. E o outro que estava ao lado diz: ei, nós merecemos estar aqui. Mas ele não. Nenhum mal ele fez. Nenhum mal ele fez. Pergunto para os irmãos: qual o sentido da vida para esse homem? Esperando o quê? Alguns minutos o coração parar de bater e a morte chegar sobre ele. Era esse o sentido da vida para aquele ladrão? Ou seja, qual o sentido da vida para alguém que está pendurado numa cruz, irmãos, esperando a morte chegar? A morte de cruz era a morte mais comum implementada pelo Império Romano na época. Era assim que eles matavam. Os ladrões, assassinos, salteadores eram condenados à morte pela cruz. Essas 4 pessoas que eu mencionei, a mulher samaritana, Zaqueu publicano, a viúva de Naim e esse ladrão na cruz, eu não sei se os irmãos concordam comigo, mas são pessoas que já não tinham mais nenhum sentido na vida, nenhum sentido para viver. A vida já não tinha mais nenhum sentido para ser levada adiante, para seguir, para tocar, para encontrar alegria pela manhã, para enfrentar o dia. Não tinha mais nenhum sentido, nenhuma razão para viver. Mas a história dessas pessoas, a história delas não terminou assim. De nenhuma delas, de nenhuma dessas pessoas aqui, nem de Davi, nem de Salomão, e de nenhuma dessas pessoas que eu acabei de dizer, terminou assim. A vida delas passou a ter sentido de novo. Eu disse aqui, em algum momento, que quando a vida perde o sentido, quando a vida não tem mais sentido, alguma coisa precisa acontecer na nossa vida, para que ela volte a ter sentido. Algo precisa acontecer para trazer sentido para a nossa vida de novo. E para essas pessoas que não terminou assim, algo aconteceu na vida delas, comum a todos eles, que mudou completamente a vida dessas pessoas. Às vezes você está me ouvindo falar nessa noite, às vezes você está me ouvindo pregar nessa noite, e está pensando: o que pode acontecer na minha vida para poder mudar a direção, para mudar um rumo? O que pode acontecer comigo para que eu saia dessa situação? Porque se realmente a tua vida não tem sentido, ou você acha que não tem sentido, alguma coisa precisa acontecer para que haja uma mudança, para que tenha uma nova direção, um novo norte, um novo caminho. Eu disse aqui domingo passado para os irmãos: ei, não existe noite tão longa que impeça o sol de nascer de manhã. Não existe. Por mais longa que seja a noite, o sol vai nascer na manhã. Às vezes demora a nascer, para uns mais, para outros menos. A noite de alguns é mais longa do que a de outros, mas o sol nasce. O sol nasce. Falei domingo sobre isso. O que precisa acontecer na sua vida para que a tua vida tenha sentido de novo? Eu não estou falando de igreja, eu não estou falando de religião,
Porque às vezes você pertence a esta igreja. Às vezes você está conosco aqui já há algum tempo. E nessa noite está pensando, a minha vida não tem sentido. Eu tenho vindo, eu sou daqui, eu canto, eu estou aos domingos, eu ergo as minhas mãos, eu abro os meus lábios, eu abro a minha boca, eu falo de Deus, eu canto para Deus, mas a verdade é que aqui no fundo, a minha vida não tem sentido. Então não se trata de religião, não se trata de igreja, não se trata de uma pessoa. Uma pessoa. Todas essas pessoas que eu disse aqui, da mulher samaritana, de Zaqueu, da viúva, do ladrão da cruz, foi uma pessoa que mudou a vida deles. Não foi uma religião, não foi uma filosofia, não foi um dogma, não foi o nome de uma igreja, não foi a placa de uma igreja. O que trouxe sentido para a vida dessas pessoas foi uma pessoa chamada Jesus. Ei, Jesus é o sentido da sua vida. Só Ele para dar sentido para a sua vida. Só Ele para te dizer a direção a seguir. Só Ele para te ajudar a atravessar os momentos mais difíceis que às vezes você passa. Cristianismo não é religião, é relação. É relação com Ele. Nós precisamos de igreja, porque é o lugar onde nós nos encontramos, é onde o Espírito flui, é onde o corpo funciona. Igreja é corpo, Cristo é a cabeça desse corpo. Mas o que faz a diferença não é a igreja, é o dono da igreja, é quem governa a igreja, é quem rege a vida da igreja, é quem reina na igreja. E você precisa urgentemente de Jesus na sua vida. Se a vida não faz sentido para você, você precisa conhecer Jesus, assim como essa mulher conheceu Jesus. A mulher samaritana que estava na porta do poço de Jacó, ou estava ali recolhendo, tirando água daquele poço. Uma vida sem sentido, andava camuflada, escondida, por causa da própria vida. Por causa da própria vida. A Bíblia diz que Jesus saiu da Judeia com direção à Galileia. Está no texto de João 4. Jesus reuniu os discípulos e ele estava na Judeia e disse: nós precisamos ir para a Galileia. E quando ele estava saindo, ele disse: mas eu preciso, é necessário que eu passe por Samaria. Samaria não era caminho, Samaria não estava no roteiro, Samaria não era rota. Se ele colocasse um GPS saindo de onde ele estava, jamais o GPS permitiria que ele passasse em Samaria. Mas Jesus disse para os discípulos: me é necessário, eu preciso passar por Samaria. E quando eles chegam em Samaria, diz a Bíblia que ele vai na direção dessa cidadezinha chamada Sicar. E a hora que ele chega perto do poço, quase meio-dia, não tinha ninguém no poço, claro, porque ninguém ia no poço nesse horário. As pessoas retiravam água de manhãzinha. E a hora que ele chega perto do poço, ele diz para os discípulos: vão na cidade comprar alguma coisa para comer. Vão vocês todos. E eu vou ficar aqui sentado um pouquinho, descansando da viagem. Os discípulos vão. Pouquinhos minutos depois, diz o texto, vem essa mulher com um balde nas mãos, Silas. E Jesus sentado no poço. E a mulher chega com um balde, mergulha o balde no poço. Jesus olha para ela, ela olha para Jesus, percebe que ele era judeu e ela era samaritana. E ela disse: os judeus e os samaritanos não se falam, então ele não vai falar comigo e eu não vou falar com ele. E Jesus ficou olhando. Eu fico imaginando, irmãos, Jesus olhando para essa mulher. Eu fico imaginando Jesus atravessando aquela mulher com o olhar dele. A Bíblia diz que essa mulher pegou a água, e quando ela tirou a água, Jesus olhou para ela e disse: mulher,
me dá um pouquinho dessa água para beber. O texto diz, que ele diz, mulher, dá-me de beber. E ela olha para Jesus e toma um susto, e disse, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Você não sabe que os judeus e os samaritanos não se falam? E assim Jesus começa o diálogo com aquela mulher. Só ele e ela, ninguém mais. Ele mandou todo mundo para a cidade, porque ele sabia que naquele horário ia passar uma mulher naquele lugar, que a vida não tinha mais sentido para ela. Não tinha mais sentido. Ele sabia que naquele horário, naquela hora, aquela mulher rejeitada, discriminada, maltratada, precisava conhecer aquele que dá sentido à vida de novo. Ele disse, me dá um pouco dessa água. Jesus fala para ela, eu quero beber dessa água. E quando ela diz, eu não posso dar, porque os judeus não se falam, não fala com os samaritanos, Jesus disse para ela, ah, mulher, se você soubesse quem fala com você, se você conhecesse quem está falando com você, você poderia me pedir, e eu te daria uma água viva, que criaria dentro de você uma fonte, e saltaria e te levaria para a vida eterna. E assim ele começa o diálogo. E a mulher pergunta para ele, mas por acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Ele diz, quem foi Jacó? Imagina Jesus e aquela mulher conversando, irmãos. E chega num determinado momento da conversa, que Jesus fala para ela assim, vá, chame o seu marido. E ela olha para ele e diz, Senhor, eu não tenho marido. Já chama ele de Senhor. E ele disse, disseste bem, porque você teve 5, e o que agora tem não é teu. E ela disse, como que o Senhor sabe disso? Como que o Senhor sabe? Ela disse, Senhor, os nossos pais, presta atenção, irmãos, para onde vai a conversa daquela mulher com Jesus? Ela começou rejeitando, ela começou negando a água, de repente ela chama ele de Senhor, e num determinado momento ela diz para ele, Senhor, os nossos pais disseram que nós temos que adorar aqui, mas vocês judeus, diz que é lá em Jerusalém. Senhor, eu estou com uma vontade de te adorar, diz para mim, aonde eu devo adorar, é aqui ou é em Jerusalém? Jesus disse, mulher, tem chegado a hora, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Quer dizer, não importa o lugar, daqui a pouquinho onde você estiver, você pode adorar a Deus onde você estiver, não importa onde é. E a Bíblia diz, irmãos, que os discípulos chegam e assistem Jesus falando com aquela mulher, e o texto diz que eles estranham a atitude de Jesus em falar com uma mulher, e quanto mais uma mulher samaritana. Ela sai correndo. A Bíblia diz que ela entra na cidade e anuncia para todo mundo, vinde e vede o homem que contou toda a minha vida. Eu acho que ele é o Messias que nós estamos esperando. A vida passou a ter sentido de novo. Jesus curou, irmãos, aquela mulher interiormente. Jesus restaurou aquela mulher, antes rejeitada, desprezada, que a vida não tinha sentido. Ela correu na cidade de peito aberto e disse, vinde ver de um homem, ele contou a minha vida, eu encontrei o Messias, ele tocou a minha alma. Jesus quer tocar a tua alma nesta noite. É a tua alma dentro de você. E a palavra vai dentro de você. Ele ministra na sua vida, ele sabe o que se passa no seu coração, ele sabe. Muitas vezes a gente se sente rejeitada, reprovada, muitas vezes a gente se sente um ninguém, mas Jesus vai dentro da tua alma. Ele vai dentro da tua alma e
e diz: eu te conheço, eu sei quem você é, eu quero dar sentido à sua vida de novo, eu quero fazer valer a pena de novo. E eu estou falando de Jesus aqui, eu não estou falando de igreja, eu não estou falando de religião de novo, eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando do homem que pode mudar a sua vida, que pode dar sentido à sua vida de novo. Essa mulher conheceu esse homem, essa mulher conheceu Jesus, o homem que mudou a vida dela. Zaqueu, o que eu contei a história para vocês aqui, o publicano, era rico, tinha casona, tinha bens, tinha pseudo-amigos ou muitos amigos interessados no dinheiro, tinha uma posição de destaque na sociedade, exercia uma posição que todos gostariam de estar onde eles estavam, mas a vida não tinha sentido para ele. Por que que eu sei? Porque quando ele recebeu a notícia de que naquela estrada, naquele caminho ia passar Jesus, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele disse: eu preciso ver esse homem, eu preciso ver, mas eu não sou digno de me encontrar com ele assim. A Bíblia diz que ele subiu em cima de uma árvore, de uma figueira, e ficou lá quietinho, pensando: ele vai passar por aqui, é a única estrada que tem para ele passar, é o único caminho que tem para ele passar. E não demora muito, vem Jesus com a multidão, com as pessoas que estavam seguindo ele. Jesus vai vindo, e ele está lá em cima, pensando com ele: eu quero só olhar para ele, quero só ver quem ele é, eu quero só ver quem é esse homem, na hora que ele passar por mim. Jesus está vindo, e a Bíblia diz que quando Jesus vai passando, embaixo da árvore, a Bíblia diz que Jesus para embaixo da árvore, para, olha para cima e diz: Zaqueu, desce, Zaqueu, porque eu quero dormir na tua casa hoje. Eu vou para casa com você, eu vou jantar na sua mesa, nós vamos conversar a noite inteira, e eu vou dormir lá na sua casa. Hoje eu vou ser só para você, Zaqueu. A Bíblia diz que aquele homem desceu assustado e disse: Senhor, se eu tenho roubado alguém, se eu tenho defraudado alguém, Deus, eu estou pronto a devolver 4 vezes mais. Tudo aquilo que eu tenho feito, eu estou pronto a reparar. Eu quero devolver 4 vezes mais, só porque Jesus parou para ele, só porque Jesus falou com ele. Jesus atravessou a alma daquele homem e foi lá no fundo do coração dele. Jesus fez a diferença na vida de Zaqueu. Não era o dinheiro, não era os amigos, não era a posição social, não era o status. Ei, Zaqueu tinha um buraco na alma dele. Zaqueu tinha um buraco, Vanderlei, na alma dele, que era exatamente, Murilo, o tamanho de Jesus. O tamanho do buraco era o tamanho de Jesus. Só Jesus para tapar aquele buraco. Às vezes você está aqui nessa noite me ouvindo pregar, e tem um buraco no teu peito que você não consegue tapar. Tem tentado, tem se esforçado, tem feito algumas coisas para tentar tapar, mas não tem dado certo, não é mesmo? Não está dando certo. Sabe por quê? O tamanho desse buraco é o tamanho dele. É só ele entrar na sua vida, esse buraco, esse sentido de vazio, esse vácuo é preenchido pelo Senhor. Jesus para por você, sabia? Ele para como parou para Zaqueu. Ele para o mundo se precisar, para poder tocar a sua alma. E ele diz: eu vou para casa com você hoje. Se você quiser me levar, eu vou para casa com você. Nós vamos sentar, nós vamos conversar, eu quero te ouvir. Jesus fez a diferença na vida daquele homem que já não tinha mais sentido a vida para ele. Eu já vou terminar, mas eu não posso deixar de dizer dessa mulher, a viúva de Naim. Perdeu o filhinho, irmãos. A Bíblia diz que quando Jesus está chegando na cidade chamada Naim, ele saiu de Cafarnaum, e era perto de Cafarnaum, Naim.
E ele está chegando com os discípulos e com uma pequena multidão que acompanhava Jesus. A Bíblia diz que na porta da cidade, as cidades naquela época eram cidades fechadas, muralhadas, fechadas. E na porta da cidade, Jesus entrando, ia saindo uma outra multidão, conduzindo um esquife. Era um sepultamento. Naquela época as pessoas não podiam ser sepultadas dentro dos muros da cidade. Elas eram sepultadas do lado de fora da cidade. Então estava saindo da cidade aquela multidão, pequena multidão. Era um sepultamento, era um féretro. Jesus entrando e as pessoas saindo. A Bíblia diz que a atenção do Senhor foi chamada pelo choro de uma mulher. Ele olhou e viu a mulher chorando. E a Bíblia diz que ele olhou e foi em direção à mulher. Antes de ressuscitar o filho, ele disse para a mãe: mulher, não chores. Não chores. E a Bíblia diz que ele pega na mão do menino e disse: menino, levanta. E a Bíblia diz, ele devolve o filho para a mãe chorando. Aquela mãe que já não tinha mais sentido na vida, que já não valia mais a pena viver para ela, quando ela encontra com Jesus, Jesus devolve o que ela tinha perdido de mais importante. Eu quero te dizer nessa noite, talvez você tenha perdido algumas coisas no meio do caminho, nessa jornada ou nessa caminhada. Talvez algumas coisas tenham ficado para trás. Talvez você ache que já não vai ter mais. Talvez você ache que já não consegue mais. Perdeu. Jesus está aqui nesta noite. E o que eu sinto pelo Espírito do Senhor é que Ele quer te dar algumas coisas de novo. Talvez você só vem chorando, 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 chorando. O Jesus que disse para a mulher: não chores, é o mesmo que está aqui nesta noite, que disse para você: não chores, não chores. Ele vai devolver a alegria, Ele vai devolver o sentido de novo, Ele vai te devolver a satisfação de viver, Ele vai devolver seus sonhos, sonhos que você acha que já nem tinha mais, que já nem conseguia mais realizar, que já riscou. Um dia você notou e depois riscou e disse: eu risco, não tem jeito mais, já passou, já foi o momento, já ficou para trás. Não, diz o Senhor, não. Creia. Ele devolve. Devolve de novo. Não importa a circunstância, não importa o momento, não importa se disseram que não dá, não importa se disseram que não vai, não importa se disseram que não vai acontecer, que não tem jeito mais. Jesus diz: tem e tem. E a última palavra é dele na sua vida, não é de ninguém. A última palavra é do Senhor na sua vida, é dele, é Ele que te conhece, é Ele que te trouxe aqui. Eu não sei se você estava pensando em estar aqui hoje, eu não sei se você veio de improviso, eu não sei se você veio de repente, mas Deus sabia que você estaria aqui. Assim como Ele esperou aquela mulher no tanque, quando você chegou aqui, Ele já estava aqui. Ele não veio depois, Ele não chega atrasado, Ele chega antes. Ele estava te esperando na frente desse poço, para poder te encontrar e dizer para você: eu te conheço. Quando ele saiu da Judéia para ir para Galiléia, ele disse para os discípulos: eu preciso passar em Cafarnaum, ou melhor, eu preciso passar em Samaria. Ele não é pego de surpresa nunca. Não foi uma conversa de improviso de Jesus com aquela mulher, assim como não foi uma conversa de improviso de Jesus com essa mãe que chorava. Não, queridos, não. Jesus sabe tudo sobre você. Ele sabe as noites que você não dorme, Ele sabe as noites que você chora, Ele sabe o que você tem enfrentado, Ele sabe o que você tem atravessado. Ele te conhece melhor do que você mesmo, melhor do que você mesma. Ele te conhece. Por isso Ele te trouxe aqui nessa noite para você ouvir. Ele diz: não chores, porque chegou o tempo de Deus começar a restaurar algumas coisas na sua vida.
aquele ladrão da cruz, e eu vou terminar. Para aquele ladrão na cruz, qual o sentido da vida? Tinha um homem pendurado numa cruz. Jesus, no último minuto da vida dele, dá sentido para a vida daquele homem. Quando ele diz: Senhor, lembra de mim quando entrares no paraíso. Jesus diz para ele: hoje mesmo. Vai ser amanhã, não vai ser daqui uma semana, não vai ser daqui um mês, não vai ser daqui um ano que Deus vai agir na sua vida. Vai ser agora, é hoje. Jesus disse para o homem: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem vivia uma vida errada toda a vida. Todo o tempo da vida dele é possível que ele tenha tido uma vida desregrada, errada, fora da direção, fora do propósito, na contramão daquilo que Deus tinha para ele. É possível, porque afinal de contas ele estava pendurado numa cruz, condenado. A Bíblia diz que ele era ladrão e outros crimes. Mas no último momento da vida dele, ele encontrou com aquele que pode dar sentido à vida. Não importa quanto tempo, quantos anos, por quanto tempo. Às vezes você conhecia o Senhor de longe, nunca andou com o Senhor, nunca teve essa conversa tete a tete com Ele, nunca ouviu falar dele desse jeito, ou dessa forma, ou dessa maneira, ou se viu, ficou lá atrás. Então não importa, o que importa é hoje, é agora. Jesus diz: hoje mesmo, é agora, você vai estar comigo no paraíso. Pensa, Jesus inaugurou o paraíso com o ladrão da cruz. Não foi com o religioso, não foi com o homem mais santo de Jerusalém, não foi com o homem mais nobre, não foi com o homem mais respeitado. Não, Jesus inaugurou o paraíso com o ladrão da cruz. É esse que dá sentido à vida de novo. Fica de pé um pouquinho. Eu vou terminar esse culto nessa noite. Aleluia. Percebe que às vezes a vida não tem sentido. Percebe que às vezes nada tem sentido. As coisas não estão caminhando como a gente acha que deveria caminhar. Está faltando Jesus na sua vida, amigo, querido. Está faltando Jesus na sua vida de verdade. Querida, está faltando Jesus na sua vida de verdade. Quando eu digo de verdade, quando eu digo sim, de verdade, é Ele entrar na sua vida, é fazer parte da sua vida, dos seus sonhos, dos seus projetos, daquilo que você quer para você, daquilo que você imagina para você. É chamar Ele para estar com você, é chamar Jesus para pertinho. É isso que está faltando. Sem Jesus não dá. Nós cantamos aqui, esses meninos cantam um louvor que diz: sem Jesus não dá. E não dá mesmo. É só com Ele. Às vezes o fardo, o peso é muito grande para a gente carregar sozinho. É nessas horas que a gente pensa: como eu preciso de Jesus na minha vida. Porque Ele vem dizer para mim e para você: eu tomo esse fardo, eu tomo esse peso que é teu, eu tomo ele. Tomou na cruz e toma agora. E aí Ele diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo de Jesus não é pesado. O homem que faz o fardo do Senhor ficar pesado, colocando regra, dogma e tantas coisas, fazendo uma religião pesada, uma religião densa, uma religião do não pode nada. Não, Jesus diz: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Ele quer tirar aquilo que pesa e quer dar sentido à sua vida de novo. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos um pouquinho. Nós vamos encerrar esse culto. Eu quero orar por você enquanto esses meninos louvam o Senhor.
aqui em nosso coração, toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus, te queremos, Deus.